Olá, começando mais um vídeo aqui do canal Superiore para falar dos capítulos 7 e 8 do livro Homo Ludens, do Johann Huizinga. E esses capítulos, eles estão muito interessantes e foi muito legal, né? Porque justamente nessa semana eu estava lendo também o livro Sapiens, do Harari, e tem muitas sobreposições interessantes nas duas obras, né, que vão falar um pouco sobre a importância do mito, a capacidade de criação e abstração do ser humano. E esses dois capítulos eu posso dizer que eles me surpreenderam, especialmente o capítulo 7 e o 8, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava, né, que gosto de literatura em geral, poesia, mas eu nunca tinha visto o aspecto da poesia com esse olhar do fenômeno lúdico. E, novamente, o Huizinga, ele consegue amarrar você nessa grande trama de que a vida é um grande jogo. Então, ele vai te mostrar que a poesia, ela não passa de um grande jogo. Lembrando a nossa definição clássica de jogo lá no primeiro... Qual o capítulo? No primeiro capítulo, né, que vai falar que o jogo, ele tem um espaço, um tempo, ele tem as regras, coisas bem definidas, onde começa e onde termina. E foi uma jornada muito legal, essa leitura que eu tive nesses últimos 15 dias, pesquisando um pouco mais sobre a poesia, e eu trouxe aqui um pouco da poesia paraibana, né, afinal estou na Paraíba, e eu considero essa minha segunda terra. Então, para vocês se inspirarem, entenderem um pouco alguns aspectos que o autor vai falar, né, da poesia como jogo, eu convido vocês, vou colocar aí na descrição do vídeo, o Samuel de Monteiro lendo Suspiros de um Sertanejo, que é um cordel lindo e muito bem, né, dimensionado, do Leandro Gomes de Barros, que é um dos cordelistas um dos cordelistas mais renomados do Brasil. Sem saber, talvez você já tenha ouvido falar de um cordel dele. Se você assistiu o Alto da Compadecida, indiretamente você já leu dois cordéis muito famosos e hilários dele, né, sobre o dinheiro e sobre aquele outro cordel, o cavalo que defecava dinheiro, que é hilário, é engraçadíssimo. Então, sugiro aí, quem quiser, né, que você escute os Suspiros de um Sertanejo, entenda o que o autor está falando aqui de poesia, de poema, né? Tudo a ver com métrica, ritmo e rimas. Então, o grande ponto do autor aqui nos capítulos 7 e 8 é que a poesia, ela só faz sentido porque ela tem essas regras, né? E essas regras, elas acabam criando um ar de competição. Então, ele vai mostrar ao longo de várias culturas e civilizações, inclusive na civilização chinesa, né, civilizações orientais, e especialmente civilizações ocidentais também, vai remeter um pouco à Grécia clássica, né, como a literatura de uma maneira mais geral, mas a poesia mais especificamente, ela continuou, né, ela perpetuou de maneira mais fiel a dimensão do jogo. Então, ao longo do livro, se você não assistiu os outros capítulos, ele fala um pouco dos elementos do sagrado, da religião, o culto, né, religioso, representando um pouco alguns elementos de jogo, o direito, então a figura do juiz, do júri, da questão de réplica e tréplica, também como elementos de um jogo, e a guerra como a partir da visão de jogo. Então, essas grandes dimensões da vida social, o que o Huizinga vai falar é que, mesmo que elas tenham nascido
nascido a partir de uma perspectiva do lúdico, elas, ao longo dos anos e das gerações, elas foram se institucionalizando e elas foram ficando coisa de gente grande, né? Ele usa o termo, na verdade, contrário. Ele fala que elas foram se afastando do mundo infantil, do mundo lúdico, criativo, abstrato, enquanto que a poesia, que seria o jogo de palavras, ela ainda estaria mais próximo do lúdico. Então, para ele, né, essa é a forma que ainda a gente pode encontrar os elementos lúdicos e até aspectos de competição em algumas culturas, né? De conquista, de demonstração de honra, tudo isso muito interessante. E uma das passagens que eu achei mais lindas desse texto fala assim: para compreender a poesia, precisamos ser capazes de enxergar a alma da criança, como se fosse uma capa mágica, de envergar, enxergar não, gente, envergar, desculpa, envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. Então, o que ele está falando aqui é que a poesia, ela tem aquelas regras, né? Aquelas criações que são muito mais presentes no mundo infantil, através da mágica, do lúdico, né? De conseguir enxergar o abstrato. E o adulto, ele precisa vir para esse plano, se conectar com essa sabedoria, para que ele consiga compreender alguns elementos da poesia. Né? Quando a gente lê alguns cordéis, hoje eu passei um tempo ouvindo e lendo alguns cordéis do Leandro de Barros para escolher esse para vocês, é uma visão quase que infantil do mundo, mas através de uma técnica muito sofisticada, que é a métrica, né? Então tem todos aqueles versos com 10 sílabas, com 6 sílabas alternados e no ritmo e no verso, e que, de uma maneira mágica, eles conseguem expressar uma porção, uma perspectiva da vida. Então, a criança, ela tem essa sabedoria e a poesia, ela também te permite isso. Então, eu te convido, depois desse vídeo, a você ler alguma poesia, né? A você buscar, isso tem muita coisa interessante aí na internet para que você tenha essa experiência. Como sugestão, essa poesia aí que eu deixei do Leandro de Barros para vocês. E ainda nesse ponto, ele vai falar então da poesia como um ritual, né? E vai falar de algumas culturas sagradas em que a declamação de poesias, a arte, a invenção de enigmas, o divertimento, a poesia como doutrina, como persuasão, como estratégia de adivinhação, de profecia e de competição. Então, todas essas perspectivas de poesia ao longo da vida humana, o autor ele consegue fazer isso muito bem. Né, falando de culturas europeias, de culturas não ocidentais também, como eu falei, e esse trabalho que ele faz, né, histórico, de recuperar elementos culturais, é muito interessante, vale muito a pena esse capítulo. No capítulo 8, ele vai focar, né, um pouco mais essa questão dos elementos da poesia. Então, ele vai falar muito sobre a criação de mitos, e aí eu volto no ponto que eu estava falando antes, né, do livro dos Sapiens, que para o Harari, o poder de criação de mitos e de figuras, né, que são capazes de fazer coisas incríveis, isso, inclusive, é um dos grandes fatores que impulsiona o ser humano a
superar desafios, a passar por situações difíceis, né? E ele fala também aqui, voltando para o Huizinga, da questão da personificação das emoções, da personificação de coisas abstratas, então do próprio dinheiro, né? Voltando ao nosso cordelista aqui, ele tem um cordel só sobre o dinheiro, então é como se o dinheiro fosse uma pessoa que manda, uma pessoa que consegue tudo o que ela quer, e em várias outras expressões poéticas você tem as emoções que falam, e a personificação, ela é um elemento de jogo muito importante também na poesia. E esses três estilos de poesia, o lírico, o dramático e o épico, no capítulo 8, ele vai trazer que o lírico e o épico, eles deixaram um pouco, eles foram se afastando ao longo do tempo da dimensão lúdica, né? Ele vai falar de epopeias que eram declamadas em público e musicalizadas, ritmadas, e que isso foi se perdendo ao longo do tempo, assim como a poesia lírica. De outro lado, ele vai colocar que o dramático, o drama, ele teve seu aspecto lúdico mais intensificado ao longo do tempo, né? E o elemento do drama e da comédia também começaram a se tornar elementos de competição. Então, ele coloca aqui na Grécia Antiga, né, um drama, uma comédia nova. Eles traziam elementos reflexivos e que traziam para toda a população ali que tinha acesso a refletir sobre questões importantes, políticas ou da vida, mas a partir de uma perspectiva lúdica. Inclusive, eu queria terminar, então, esse vídeo falando um pouco da importância da comédia na sala de aula, né? Como é importante o professor, ele ter um senso de humor, né? Principalmente em ciências sociais e especialmente em relações internacionais, né? Os alunos, eles são motivados às questões mais irônicas, né? A você também ter liberdade de fazer comédia de você mesmo, das suas limitações. Os alunos, eles se aproximam dessa realidade, e isso acaba sendo, então, um elo de conexão, né? Muitos professores falam, esse negócio de lúdico, de jogo em sala de aula não é comigo, mas é importante entender que lúdico, trazer o elemento lúdico, né? Se o ponto aqui do autor é que a dimensão lúdica, ela está presente em todas as esferas, né, da sociedade, então, por que não trazer o lúdico na forma de poesia, ou na forma de comédia, ou na forma até de um drama para a sala de aula, né? Então, hoje eu também já queria divulgar, vou colocar aqui um livro que eu acabei de ficar sabendo da publicação dele, que fala sobre o cinema e as humanidades. Então, vários colegas contribuíram em pequenos textos para refletir sobre alguns filmes, né, coisas que estão muito disponíveis aí para discutir coisas centenárias, reflexões centenárias das humanidades e das relações internacionais. Então, eu também vou colocar aqui nesse vídeo essa obra que está disponível para download. E é isso, encontro vocês no nosso próximo vídeo, onde vamos falar das formas lúdicas da filosofia e das formas lúdicas de arte. Também quero trazer algumas sugestões aqui de como explorar esses elementos também na sala de aula. Até lá!